Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula do Super à Prova. Essa aula é sobre as plantas, ok? Meu nome é Jaqueline e vamos lá conhecer mais um pouco sobre esses vegetais. Bom, aqui a gente pode observar um cladograma com alguns grupos de plantas que existem. Ó, a gente tem as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Vamos ver algumas características delas? Bom, todas elas são embriófitas. O que é isso? Elas possuem o embrião retido na estrutura materna. E as briófitas, elas são as plantas mais simples que existem. Elas não têm vasos condutores de seiva, elas apresentam a fase gametofítica como a dominante em relação à fase esporofítica, e elas costumam estar em lugares úmidos, porque elas, como não têm vasos condutores, dependem da água para a reprodução, e elas geralmente têm um tamanho menor em relação aos outros grupos, tá? Então, uma característica em comum de todas é o embrião retido na estrutura materna, tá? Isso todos esses grupos apresentam. Aí, a partir das pteridófitas, a gente então vai ver as plantas vasculares ou traqueófitas, que elas possuem os vasos condutores de seiva. E isso possibilita com que as plantas tenham um tamanho um pouco maior. Mas, e uma característica que surgiu nas pteridófitas é o esporófito dominante, tá? Não é mais o gametófito, que é a fase dominante, é o esporófito, e apresenta vasos condutores de seiva. Isso possibilita que a planta atinja um tamanho maior. Mas as pteridófitas, elas ainda dependem da água para a reprodução. Então, elas também estão presentes em ambientes mais úmidos. Agora, a gente vai ver as espermatófitas, que são plantas que possuem sementes. E elas surgem em qual grupo? Qual grupo que começa a ter semente? O grupo das gimnospermas, que apresenta sementes, grão de pólen e tubo polínico. Isso possibilita com que a reprodução não tenha a necessidade de água igual nos outros grupos. Então, isso facilita com que elas tenham um tamanho maior e estejam presentes em vários ambientes. Aí, depois das gimnospermas, teve o surgimento das angiospermas. E uma característica que diferencia esses dois grupos é a presença de flores e frutos, que nas gimnospermas não tem essas estruturas. E nas angiospermas existe essa estrutura. Então, com isso, os últimos grupos são de plantas maiores e que estão presentes em vários tipos de ambientes. Agora, a gente pode ver um exemplo de cada, eu trouxe aqui para vocês. Ó. O musgo, então, ele seria um exemplo de briófita. É uma planta menorzinha que está presente em ambientes úmidos. Aqui nós vemos a samambaia, que é um exemplo de pteridófita, que também é uma planta que precisa da água para a reprodução e encontra-se em ambientes sombreados, ambientes próximos de água, rios, cachoeiras, tá? Aqui, ó, na figura 4 e na 5, a gente vê o pinheiro do Paraná, que é a araucária, que seria um exemplo de gimnosperma, tá? O pinhão, ele é, então,
uma semente, ok? Que é muito consumida. Algumas pessoas gostam de se alimentar de pinhão, é comum principalmente no sul do país. E na figura 6, a gente vê um pessegueiro, que é um exemplo de angiosperma. Então, ó, esses dois últimos grupos são plantas que encontram-se em várias regiões, não só em regiões úmidas. E é isso, espero que tenham gostado. E é muito bom aprender mais sobre as plantas, não é mesmo? É isso daí, muito obrigada e até a próxima.